Meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos na Casa em Betânia. Hoje, terça-feira, não é? Nos encontramos aqui nesta casa para meditar a palavra de Deus. É para isso que eu e você nos encontramos aqui, é para isso que nós estamos vivenciando juntos. Eu estou vivenciando junto com você esta quaresma e todos os passos quaresmais. Que beleza você que tem participado conosco do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e hoje, último domingo quaresmal, estamos juntos a nos aprofundar sobre as ferramentas que a igreja coloca nas mãos de seus filhos para que possamos vivenciar de forma fecunda a quaresma, seja enquanto aquele tempo litúrgico, seja a quaresma, imagem de toda a nossa existência, até o nosso último suspiro, é tempo de conversão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quero desejar a você que está vindo pela primeira vez aqui, em nossas direções espirituais. Estamos aqui, a Casa em Betânia, é a casa dos amigos de Jesus. Ou seja, é uma alusão àquela casa onde Jesus gostava de entrar, de conversar, de curtir a sua amizade com Lázaro, com Marta e com Maria. Ali naquela casa, onde tantos segredos do coração de Jesus foram revelados, nós tornamos este ambiente também a Casa de Betânia, onde os mesmos tesouros do coração de Jesus querem ser revelados para nós por meio da meditação da sua palavra. Por isso de que aqui na direção espiritual nós pedimos que você pegue a caneta, pegue o papel, pegue a Sagrada Escritura. Que alegria, podermos estar aqui nessa terça-feira e termos um sacerdote. Eu louvo e bendigo a Deus porque também tenho você que está me escutando e juntos meditamos a palavra do Senhor. Desde já, quero convidar você para uma ação missionária. E você que já participa da nossa Casa em Betânia, sabe que a ação missionária é essa. Aqui embaixo tem compartilhar, clica lá, tem assim copiar link. À medida que você já clica ali, o link já foi copiado e ali você pode lançar esse link no grupo, da sua paróquia, do seu movimento, do seu grupo de oração, dizer às pessoas, olha, Padre Fábio Galdino está conosco nesse exato momento para fazer conosco a leitura orante do último domingo da quaresma. Estamos às portas de Jerusalém, não é? Já escutamos as batidas nas portas para que se abram e iniciemos, portanto, a Semana Grande, a semana que culminará no grande domingo de Páscoa. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, convido você então, olha, copia aqui, compartilhar, copia o link e vai mandando para os seus grupos, para as pessoas que agora estão vindo no seu coração para dizer essa pessoa não pode faltar à direção espiritual de hoje. E convido você que está aqui pela primeira vez de olhar as outras direções espirituais. Eu tenho certeza de que cada terça-feira dessa, cada cenário, no deserto com Jesus, na montanha com o Senhor, na vinha com Jesus, na casa do Pai, a parábola do filho pródigo da semana passada, e hoje iremos meditar no templo com Jesus. Cada domingo desse quaresmal há uma riqueza de pistas e de aprofundamentos que é de verdade um investimento espiritual para quem quer progredir e crescer em Deus. Por isso que eu convido você a não somente ficar nessa direção espiritual, de olhar as outras direções espirituais. Há muitas visualizações, graças a Deus, e eu quero bem dizer a Deus porque você tem acompanhado e tem acolhido os cuidados da igreja, tem acolhido o adubo que toda terça-feira a igreja tem colocado na sua vida. Então vai compartilhando esse link, vai permitindo que outras pessoas participem conosco deste momento que já estamos para iniciar das nossas direções espirituais, com a graça de Deus. As pessoas estavam dizendo, padre, seria interessante que o Senhor depois fizesse uma visão geral dos 5 domingos, É verdade que toda terça-feira o Senhor veio fazendo as direções espirituais. Quem sabe se o Senhor numa live só não dá assim uma revisada sobre todos os 5 domingos. Nós estamos sim providenciando. E é bem possível, e desde já eu quero já aqui deixar marcado com você, no próximo sábado, às 8h30 da noite, por meio da ferramenta, agora não vamos ficar aqui no YouTube, vamos para o Instagram. Então lá no Instagram, sábado, às 8h30 da noite, nós iremos vivenciar juntos, Ou seja, Deus permitindo, esse nosso momento. Vai ainda ter algumas confirmações se no sábado às 8h30 estaremos. Mas é muito provável que sábado, 8h30, estejamos agora no Instagram. Quem tem Instagram, vai adicionando lá o Padre Fábio Galdino, E pelo Instagram nós vamos fazer
ou seja, 40 minutos de uma revisão de todos os domingos quaresmais, as ferramentas e as tentações. Isso por quê? Porque o interesse do Senhor, com toda essa evangelização, é fazer com que você celebre e viva bem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, sábado, pelo Instagram, quando der 8h30 em ponto, ou seja, na verdade, às 20h30, o padre entrará e ali, com todas as pessoas que vão chegando, a gente vai fazendo uma bela explanação sobre os 5 domingos quaresmais para que você viva bem a sua Semana Santa. Vamos iniciar, portanto, já compartilharam, já viram aí, não é? Onde é que estão as pessoas, já colocaram lá. Permitamos somente que o Espírito Santo as conduza até aqui, não é? Nessa noite, né? Nesta noite de terça-feira. Muito bem, vamos pedir a Deus. Já estamos aí na horinha de começar a nossa direção espiritual e vamos rezar. Vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reza com o Padre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Coloque a mão no seu coração. Eu quero pedir com você neste início de direção espiritual, por toda a quaresma que você tem vivido, por todos os sacrifícios e mortificações, por todos os direcionamentos e encaminhamentos, eu quero bendizer e louvar a Deus por você, por toda a luta que você veio tendo, por todos os combates nas tentações, por tudo aquilo que você se manifestou mais vitorioso, mais vitoriosa. Eu quero agradecer porque esta quaresma na minha vida tem sido uma quaresma de muito mais oração, de muito mais proximidade com Deus. Eu quero louvar e bendizer a Deus pelo Espírito que me ajudou a progredir na minha oração pessoal. Vá agradecendo a Deus pelos propósitos, pelos jejuns, pelos avanços que essa quaresma conseguiu gerar na sua vida. Eu desde já quero bendizer e louvar a Deus também por você que tem dito assim: mas Senhor, eu fiz tantos propósitos, mas é verdade que eu não fui fiel em todos eles. Não esmoreça. Papa Francisco tem dito na sua carta: não vos canseis de fazer o bem, porque iremos colher o bem que plantamos, na medida em que eu não esmorecer. Então não desanime, meu irmão. Quem sabe se essa direção espiritual já não comece, portanto, a fazer com que seus passos se tornem passos mais velozes na direção de Deus, na condução do seu coração até Ele. Por isso que pedimos o Espírito Santo. Não desanime, não fique esmorecido se essa quaresma não foi a quaresma que você queria fazer. Mas desde já eu quero pedir ao Espírito de Deus que sustente e equilibre suas pernas para que de agora em diante, não é, todos os sinais quaresmais sejam redescobertos no seu coração. Quero louvar e bendizer, Senhor, por cada pessoa que está entrando nessa hora na nossa direção espiritual. Quero louvar e bendizer pela ação do Espírito que conduziu essa pessoa até hoje. Ela nem sabe o que é que ela vai escutar hoje, o quanto vai se sentir ela inflamada pela palavra do Senhor. Mas desde já quero colocar aqui todas as palavras de confirmação de quem entrou hoje nessa direção espiritual para obter de Deus uma palavra. Que o Senhor conceda a você, meu irmão, a palavra de que você está precisando escutar na noite de hoje. Nesta quinta semana quaresmal, concluindo a galeria dos 5 domingos quaresmais em preparação para a Semana Santa, é assim que nós queremos viver, conduzidos pelo Espírito, numa vinda íntima do Espírito de Deus. Nós te louvamos e te bendizemos. Vem, Senhor Jesus, nós os pedimos o teu Espírito para que reoriente e conduza os nossos passos na tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze com fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, pedimos o Espírito Santo de Deus para que Ele ilumine. Não ceda a nenhuma distração que nessa hora vier querer tirar sua atenção desse momento. Jesus já entrou na casa em Betânia e nós vamos ficar aí onde nós estamos para escutar
o que Jesus quer falar ao nosso coração. Pega comigo, não é? Aí, João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João capítulo 8, versículos de 1 a 11, é o texto bíblico do domingo que passou. Você que está vindo pela primeira vez, deixa eu dizer, toda terça-feira nós temos direção espiritual e a meditação da palavra é o evangelho do domingo que passou. Quando muita gente vai para a missa, sai da igreja, já esqueceu qual foi o evangelho, na terça-feira nós retomamos, que é uma forma para dizer, ó, nós fazemos memória da palavra de Deus. Então, tomamos o evangelho do domingo e, né, abrimos o nosso coração para nos deleitar com as palavras que Jesus quer proferir na noite de hoje para cada um de nós. Então, o evangelho do domingo, retomamos para concluir o caminho que você fez comigo nessa quaresma. Quero agradecer imensamente todo o caminho que você realizou comigo, da primeira semana quaresmal até esta quinta semana quaresmal. Deus seja bendito. Vamos pegar aí no seu visorzinho, a nossa Pascom já colocou, não é? Já colocou aqui, não é? O capítulo 8 do Evangelho de João, versículos de 1 a 11. E diz assim: naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão, como persistissem em interrogá-lo. Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornou-se a inclinar-se. Continuou a escrever no chão, e eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos juntos nesse... Primeiro, uma satisfação, como eu já havia dito, de você ter feito comigo essas direções espirituais nestes tempos quaresmais. Se você foi copiando atentamente a tudo aquilo que o padre foi colocando, quem sabe se nessa Semana Santa o seu propósito não seja rever as 5 direções espirituais que o padre, aqui na casa em Betânia, proferiu, né? Claro que como um instrumento de Jesus à sua vida. Quem sabe se o nosso retiro dentro da Semana Santa não seria pegar as 5 direções espirituais e dizer: vou escutá-las de novo. Preciso escutar de novo. Afinal de contas, Papa Francisco disse que o povo de Deus sofre muito de uma doença chamada amnésia espiritual. E quem de nós, né, com facilidade não se esquece do que Deus fala? Então é uma forma de você fazer seu retiro espiritual. Né? Recolher-se na sua casa e dividindo durante a jornada. Pela parte da manhã vou escutar 2 direções espirituais, pela parte da tarde vou intercalar as direções espirituais rezando o rosário. Olha o padre sugerindo para que você monte um retiro pessoal com essas direções espirituais. Bom, nós fizemos todo um caminho quaresmal e é verdade que é um caminho. Inicialmente, no primeiro domingo, no deserto com Jesus, aprendemos aqui e entendemos que o tempo quaresmal só pode ser vivido com profundidade se for conduzidos pelo Espírito. Porque senão, meus irmãos, se não for para viver uma quaresma conduzida pelo Espírito, as cinzas que colocamos na nossa cabeça só sujaram a nossa testa. E o jejum que fizemos, né, contando dos benefícios que ele poderia espiritualmente gerar em nós, só nos fizeram passar fome. Se não formos conduzidos pelo Espírito.
Quantas e quantas vezes nossa oração não é uma oração estéril, igual aquela figueira que estava plantada na vinha do Senhor no terceiro domingo da quaresma e frutos nenhum concedia. O primeiro cuidado que precisamos ter na vida espiritual é de uma vida íntima com o Espírito Santo. Que bênção, né? Que o Senhor nos tem dado o Espírito para que Ele, portanto, nos conduzisse. Da nossa parte, é preciso docilidade, né? De deixar com que o coração se rasgue, né? Como nos dizia a leitura do profeta na primeira leitura, não é? Do início de nossa quaresma, na quarta-feira de cinzas. Mas não ficamos somente no primeiro domingo aprendendo a ferramenta, não é? Ao mesmo tempo que tomamos nas mãos essa ferramenta e nos deixar conduzir pelo Espírito. A gente sabe que uma grande e forte tentação que nós temos é de agir independente de Deus. O demônio, naquele contexto, quis tentar Jesus, dizendo: você pode fazer seu próprio pão, pode pegar essas pedras e transformá-las. Jesus vê que aquela sugestão de Satanás deve ser imediatamente abolida. Na sua oração ele sabe que o pão nosso de cada dia é Deus, é o Pai que nos dá. Então o demônio queria, em outras palavras, sugerir a Jesus que ele podia ser independente de Deus, como muitos de nós, infelizmente. Choramos a amargura de nossas atitudes, porque nelas estava ali projetada a nossa independência de Deus, a nossa distância de Deus, o nosso abandono. Nos esquecemos, portanto, que de Deus dependemos. Por isso que é importante uma vida conduzida pelo Espírito. E aí o segundo domingo da quaresma fez com que nós subíssemos, conduzidos por Jesus, porque é assim que inicia o evangelho do segundo domingo quaresmal. Escutar o Filho. Escuta o Filho. Né? Escutar o Filho. O Filho está falando e nós precisamos escutar a Jesus. Né? É importante que na quaresma esse silêncio e esse recolhimento exista. É ao escutar a voz do Filho que entenderemos. Eu costumo sempre dizer que aqui na casa em Betânia, ou seja, eu entendi de que eu precisava fazer essas terças-feiras de direções espirituais, porque eu via a sede das pessoas de quererem conversar com outras. Mas ao passo que aquela conversa aliviava, eu percebia de que as pessoas não cresciam na mudança, na conversão. E eu disse, eu preciso fazer nas terças-feiras, e foi a pedido de Jesus, essas direções espirituais, para que entendamos de que aquilo que nós necessitamos, aquilo que é o humano, o óbvio, né, de querer o ouvido de alguém e ali, né, descarregar as nossas dores, os nossos insucessos, na verdade o que nós precisamos para progredir é devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. E permitir, né, que mediante um ouvido aguçado, a voz de Deus seja escutada para que os passos sejam orientados. Depois, ao descer daquela montanha, né, Jesus conta ali embaixo uma parábola transportando a nós que estávamos na quaresma no deserto, na montanha, inseria cada um de nós dentro de uma parábola, a vinha. Uma figueira que não foi plantada fora da vinha, nem foi plantada sem um projeto. Ela era amada, ela era querida, ela foi pensada. E ali, caros irmãos e irmãs, acontece algo inusitado. É que parece que aquela figueira não acolheu os cuidados daquele vinhateiro. Afinal de contas, tenho certeza de que aquela vinha era uma das melhores, mas ao passo que ela crescia e ganhava frutos, ao chegar próximo daquela figueira, ao separar suas folhas, é verdade que frutos nenhum foram encontrados. O corte, portanto, era o destino daquela figueira. Mas a misericórdia, Deus que é bondoso e compassivo, concedeu mais um ano. Que aqui, meus irmãos, não entendemos como um tempo cronológico. Entendemos esse um ano como o tempo oportuno. Como é a quaresma em 5 semanas? Como é toda a minha e a sua vida para que a conversão seja verdadeiramente abraçada? Para que a fidelidade de Deus seja, não é, uma decisão urgente na nossa vida? É verdade que nada diz aquele evangelho do terceiro domingo da quaresma. A palavra da salvação quem vai dizer é você. Se concedeu frutos, palavra da salvação. Se não acolheu os cuidados e permaneceu sem frutos, vamos ser responsáveis também para dizer palavra da salvação. Aqui, meus irmãos,
É o empenho de cada um. Por isso que se o primeiro domingo da quaresma foi conduzidos pelo Espírito, o segundo domingo foi a escuta do Filho, o terceiro domingo quaresmal é a conversão, que exige empenho também da nossa parte. Ao sair daquela parábola, Jesus nos conta outra. Por meio da imaginação, nos tira da vinha e nos transporta para a casa de um pai que tinha 2 filhos. Um, imaturo, gasta todos os seus bens. Mantém uma vida desenfreada, mas ela está com prazo de validade. Suas memórias, suas saudades do pai, faz com que aquele filho mais novo retorne. É festa, portanto, naquela casa. O novilho gordo e o pai, portanto, que vê o filho voltar, corre ao encontro dele. Corre. Assim como a misericórdia de Deus corre quando reconhecemos a nossa fragilidade e retornamos. É verdade que, acabrunhados, de cabeça baixa, o pai corre e, nesta corrida, o que se deixa sentir é a misericórdia. É anel no dedo, sandálias aos pés, veste nova e um cordeiro, que é a imagem da Páscoa que aquele pai estava sentindo no coração. É verdade de que, se o terceiro domingo nos falava de conversão, o quarto domingo da quaresma nos convoca à reconciliação. O filho mais velho, apesar de ser muito maduro, é verde. É verde. Apesar de ser o mais maduro dos filhos, é verde. Não reconhece, não consegue enxergar a alegria, porque a intimidade com a misericórdia do Pai não gerou frutos, como a parábola do terceiro domingo da figueira. Ele estava plantado na vinha do Senhor, ele morava na casa daquele pai, mas os frutos de misericórdia não apareceram nas mãos daquele filho mais velho, que se recusou, pelo menos inicialmente, de entrar naquela casa, não é, rejeitando a conversão, não acreditando, né, na conversão do seu filho mais novo, e por isso provocado a guardar ressentimentos que o impossibilitassem de abraçar. Conduzidos pelo Espírito, primeiro domingo, escutando o filho, segundo, a conversão do terceiro na figueira, a reconciliação, né, no quarto domingo da quaresma. Como no terceiro domingo da quaresma, nós não sabemos se aquele filho se rendeu à misericórdia e, enfim, produziu frutos capazes de dissipar seus orgulhos e seus ressentimentos e entrou junto com o pai para fazer festa com o filho mais novo. Nós não sabemos. Esse filho mais velho, afinal de contas, sou eu e você. E como nossa história continua, espero que no fim dela, esperamos em Deus de que sejamos capazes de fazer festa, né? De viver uma vida reconciliada, não somente com Deus, mas também com as pessoas que nos custam tanto, né? A proximidade. Mas o porquê o padre fez essa breve revisão? Do primeiro, segundo, terceiro domingo? Cada revisão dessa tem toda uma direção espiritual, por isso que eu convidava você a fazer um retiro espiritual revisando todas essas direções. Mas chegamos no quinto domingo da quaresma. A pergunta que eu faço a você, e eu vou deixar até um pouco de silêncio, é que fariseus e mestres da lei, homens que estavam plantados na vinha do Senhor como aquela figueira, porque eram da raça eleita, homens que se diziam anciãos, o ancião, você sabe que nós padres somos chamados de presbíteros. O que significa presbítero? Significa ancião. Eu fui padre com 26 anos. E quando eu recebi a sagrada ordenação sacerdotal e eu dizia, meu Deus, presbítero significa ancião, eu entendi de que não se tratava de uma idade, mas se tratava da maturidade, da relação, da intimidade com Deus. Aqueles homens, portanto, eram anciãos. Por quê? Porque eram os mais antigos, os mais sábios da lei. Eram os filhos mais velhos. Mas a parábola da figueira, Jesus nos conduziu por meio da imaginação. A parábola do filho pródigo, por meio da imaginação, Jesus nos conduziu à casa de um pai. Mas para falar de uma realidade que não é somente imaginária, é uma realidade real. O templo, Jesus, os fariseus, e entre os fariseus e Jesus e o templo, uma mulher prostrada. O que é que possui aqueles mestres da lei e aqueles fariseus que, comparados à parábola da figueira, não seria essa plantada na vinha, comparados à parábola do filho pródigo, não seriam os filhos mais velhos que estavam ali na casa do pai? Mas essa passagem última da quaresma não é uma parábola, é uma passagem real. E é sempre bom
fazermos a reflexão desses domingos quaresmais, quando chegamos no último, que lamentação. É lamentável chegar no último domingo da quaresma e perceber o que é que nós temos nas nossas mãos. Da figueira se esperava frutos. Do filho mais velho, a reconciliação com o filho mais novo. E aqueles fariseus estão ali em pé. E é sempre bom analisarmos o que é que eles têm nas mãos. No final de toda a quaresma, nós ainda encontramos pessoas que nas mãos têm pedras. Que desperdício, minha gente, termos não aproveitado todo esse tempo para não produzir frutos. E chegamos a não produzir frutos, chegamos a não nos provocar na reconciliação e terminamos a quaresma com as pedras nas mãos para lançar, para matar, para lançar sobre as pessoas. Terminamos a quaresma. É sempre bom que você agora nesse momento olhe para as suas mãos e diga: eu termino a minha quaresma com pedras nas mãos ou com frutos de misericórdia nas minhas mãos? Da figueira se esperava frutos, do filho mais novo a reconciliação, e daqueles fariseus que conheciam a palavra se esperavam misericórdia naquele coração. E, no entanto, o que eles têm nas mãos são pedras. Infelizmente, quantos cristãos que têm feito até o seu jejum, têm feito até orações mais longas na quaresma, têm até participado de todas as terças-feiras dessas direções espirituais, mas não têm, infelizmente, não têm se desprendido das pedras que carregam nas mãos para atacar as outras pessoas. A parábola de hoje, portanto, aqueles fariseus que não estavam importando, nem estavam se importando com aquela mulher, mas aqui o que nos leva em conta era que eles procuravam, portanto, experimentar Jesus, com insistentes perguntas. E Jesus sabe de que há uma pergunta que é maliciosa, uma pergunta que coloca Jesus numa saia justa, como a gente diz, né? Na verdade, olham para Jesus e perguntam: essa mulher foi surpreendida em adultério? Chegam, portanto, a esclarecer o que é que Moisés diz a respeito daquele ato. Que ela seja apedrejada. Mas nós queremos saber o que é que o Senhor diz. O que dizes tu sobre esta mulher? Jesus, portanto, sabe de que a resposta ela não é fácil de ser dada. E por isso que evita o imediatismo de uma resposta. Se senta, se inclina e com o seu dedo começa a riscar no chão. Que bonito, porque a primeira vez que a Sagrada Escritura, uma das primeiras vezes que a Sagrada Escritura fala do dedo de Deus é para riscar as tábuas, compilando os 10 mandamentos. Jesus mais uma vez olha para aquela terra, aquela pedra, e risca nela. Claro que não mais os 10 mandamentos, nenhuma só vírgula, nenhuma só palavra será tirada da lei, mas assina aqueles 10 mandamentos com a palavra misericórdia. A palavra misericórdia vem de 2 palavras em latim, miserere e cordis. Miserere significa miséria, fragilidade, debilidade. Cordis significa coração. Então descobrimos que a junção dessas 2 palavras está na compreensão do coração que toca as misérias, a fim de limpá-lo, a fim de eliminá-las. Quando suplicamos a misericórdia de Deus, é para que seu amor toque nas nossas debilidades, nas nossas fragilidades. Que o coração de Deus se incline, como ele fez naquele contexto, olhando aquela mulher no chão, se põe também no chão para escrever misericórdia. Uma condenada e o Filho de Deus escrevendo misericórdia. A condenação e a misericórdia ali. Jesus, portanto, se levanta e sabe que precisa, porque o Evangelho diz, eles ficaram insistindo. Ele é tão sábio, ele não dá respostas, ele não decifra todos os nossos planos. Quero saber como é que ele vai sair desta pergunta. Jesus, portanto, sabiamente olha para aqueles mestres da lei, aqueles fariseus. E aqui o olhar de Jesus não é para o adultério. É possível que se Jesus tivesse dito, quem nunca cometeu adultério lança essa pedra, alguém que na sua justiça e na sua consciência não tivesse cometido adultério, tivesse lançado naquela mulher. Mas Jesus aqui não quer colocar o ato em si do que foi cometido. Jesus quer colocar aqui o pecado em si. Porque independente do adultério, daquilo que você vem cometendo,
ou daquilo que eu já cometi, todo pecado é dizer não a Deus. O pecado, portanto, é me separar do amor de Deus. Jesus aqui não quer, portanto, conduzir, né, a resposta àquela pergunta para quem não cometeu adultério, mas para quem nunca pecou. Afinal de contas, aquela mulher poderia sim ir para o inferno por causa daquele ato de adultério. Mas aqueles fariseus, por conta da dureza do seu coração, podia parar, mesmo sem cometer o adultério daquela mulher, ter o mesmo destino que ela. Jesus sabiamente não coloca dizendo quem tiver cometido adultério tira a primeira pedra. A resposta na pergunta, todo ali incluído, é muito clara. Jesus responde uma pergunta com outra e diz: então quem nunca cometeu pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Porque aqui o que estamos condenando dela é o fato de ela não ter reconhecido o amor de Deus. É o fato de ela não ter se sentido acolhida, querida, apreciada por Deus, desejada por Deus. Aqui o que nós estamos levando em conta é que o escândalo desse pecado com certeza repercutiu, é muito maior, mas todo pecado, se ele tem uma repercussão de escândalo pequena ou grande, todo o pecado cometido da parte da criatura é como se ele não reconhecesse o amor de Deus. É como que ele se resistisse. E se aquilo que nós queremos apedrejar é essa realidade, quem não tiver cometido o pecado, atire sobre ela a pedra que vocês estão carregando nas mãos. Que bom, né? Que bom. Porque o Evangelho descreve que dos mais velhos aos mais novos, aquelas pedras foram caindo. Espero, Senhor, que no terceiro domingo aquela figueira tenha produzido frutos. Eu espero que aquele filho mais velho, em que o pai saiu para insistir que ele entrasse dentro de casa, ele tenha obedecido ao pai, tenha entrado para fazer festa com o irmão mais novo. Assim como, de forma surpreendente, aqueles que estavam pesados na sua vida com tantas pedras nas mãos, foram jogando suas pedras e foram deixando para trás, dando as costas àquela condenada. Jesus volta a se inclinar. E por um determinado momento olha ao seu redor, vê as pedras e mais ninguém. Vê a condenada ali e age com ela num diálogo de amor. O diálogo, portanto, consiste em dizer: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Bom, Jesus agiu com misericórdia do início ao fim com aquela mulher. Mas é bom nos perguntar: a misericórdia de Deus significa passar a mão? A misericórdia de Deus significa deixar as coisas como estão e que ela continuasse a viver a vida dela antiga, terrena? Às vezes é sempre bom nos perguntar se a misericórdia de Deus, se a misericórdia condena. Padre, como é que é isso? O senhor está perguntando? Eu estou perguntando e eu estou dando a resposta. Sim, a misericórdia condena. E é muito visível isso. Padre, o senhor não está errando, não? Veja aí direitinho no seu papel. É nítido no Evangelho de hoje. A misericórdia de Deus sim condena. O Evangelho, portanto, termina dizendo, para que você compreenda, então Jesus disse: eu não te condeno. Mas existe uma realidade em você que não pode mais caminhar com você. Existe uma realidade que precisa ser apedrejada hoje. Existe uma realidade que você não pode mais compactuar. Jesus diz: eu não te condeno, mas, podendo ir, e de agora em diante, não peques mais. Descobrimos, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus jamais condenará o homem e a mulher, mas condenará aquilo que o torna pesado. Condenará sempre o pecado que o distancia do amor seu. O que é, portanto, a quaresma? A quaresma é uma experiência de amor. Quem se deixa conduzir pelo Espírito. Quem é capaz de escutar a voz do Filho. Quem é capaz, no seu processo de conversão, de gerar frutos. De quem é capaz de fazer festa com as fragilidades, né, dos outros, buscando a reconciliação. De quem é capaz de deixar que as pedras caiam de nossas mãos, para que elas sejam ocupadas pelos frutos da misericórdia. Que não permitirá, a ordem será clara: não voltes mais a pecar.
Mas é aquela mulher que estava até então rastejando no chão e achava que dali não sairia, é erguida por Jesus, é levantada por Jesus. Jesus, portanto, levanta aquela mulher. Como a parábola do filho pródigo, o que foi que fez o filho mais novo voltar? O fato de que ele caiu em si e se levantou. O fato de que o seu pecado tenha sido apedrejado pela misericórdia. Jesus agora pega aquela mulher e levanta e diz: eu te concedo o equilíbrio nas tuas pernas para que tu voltes a viver. Seja missionária da misericórdia. Não voltes mais a pecar, porque aqui ficará o seu pecado. Mas daqui começará a sua missão de ser uma anunciadora do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu espero que dessa direção espiritual, você deixe nessa direção espiritual tudo aquilo que tem sido suas independências de Deus. Deixe nessa direção espiritual tudo que tenha sido sua surdez. Deixe nessa direção espiritual tudo aquilo que não tenha gerado frutos na sua vida. Deixe aqui todo o ressentimento de um filho mais velho que não quer fazer festa com um filho mais novo. Que deixemos aqui todos os nossos adultérios. O que significa a palavra adultério? A palavra adultério também é sinônimo de falsificação. Adulterar um documento significa falsificá-lo. O que é que a misericórdia de Deus nos concede? A verdade de que nós precisamos. A misericórdia de Deus quer conceder a você nessa noite a verdade que você precisa. As falsificações, os adultérios, as relações que mantivemos em nossa vida que não geraram amor, que não geraram progresso, todas elas sejam deixadas hoje aqui nessa direção espiritual. E ao sentir que as mãos de Jesus tocam os nossos braços e nos ergue e diga: deixe aqui o que precisa ser apedrejado, mas daqui lhe dou equilíbrio para que você se torne missionária da minha misericórdia. É assim, portanto, que vamos entrar com ele na Semana Santa, conduzidos pelo Espírito, a escutá-lo, a ver, portanto, e a perceber os frutos da nossa. Podiam ser mais, mas existem frutos. Um coração, ou seja, capaz de perdoar, um coração que pode ir além dos ressentimentos, umas mãos que não mais percebem pedras, mas que hoje percebem sementes da misericórdia que precisam ser lançadas. No caminho que agora eu vou percorrer. Eu que estava morto e tornei a viver, eu que estava perdido e fui encontrado. Que Jesus tenha falado no seu coração nessa direção espiritual. Que deixe Jesus pegar nos seus ombros, com força, te erga dessa situação e diga: minha filha, meu filho, você precisa começar hoje a olhar e a acolher a minha misericórdia. É ela que lhe concederá frutos. É ela que libertará o seu coração de seus ressentimentos. É a minha misericórdia que não te condenará jamais. Acolha esses cuidados. Como aquela figueira que esperamos em Deus de que tenha acolhido os cuidados daquele vinhateiro, para que tenha produzido frutos. Que aquele filho que tenha acolhido os conselhos daquele pai tenha entrado naquela casa. E você tenha acolhido a palavra que Jesus está dizendo hoje a você. Se levante. Se levante. Faça seu itinerário de oração. Viva a sua Semana Santa como você nunca viveu. Das portas de Jerusalém às portas daquele sepulcro aberto. Todas abertas. Para dizer que nada mais está fechado. Nada mais nos impossibilita de ter acesso a Deus. Peçamos que nessa direção o Senhor nos encha do seu amor. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos rezar, não é, com essa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo vosso Filho Jesus Cristo e pelo seu Espírito que nos conduz. Te agradecemos pelo olhar e pela intercessão materna da Virgem Maria, por nossos anjos da guarda, que tem nos ajudado a viver essa quaresma nesses passos, do deserto, da montanha, da vinha, da casa do Pai e do templo. Os 5 domingos quaresmais tenha nos ajudado, meus irmãos e minhas irmãs, a cair em si e a erguer-nos. Nós te louvamos e te bendizemos por essa direção espiritual, pelos propósitos. Sim, faça o propósito de fazer o seu retiro espiritual, de fazer o seu retiro pessoal, com essas meditações que estão aqui nesse canal, no YouTube, com cada uma dessas direções espirituais, reassumindo, revê-las, a fim de que o coração de verdade entenda aquilo que são as ordens de Jesus para esses tempos da nossa vida. Nós te louvamos e eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que nessa hora está diante
agora da tua presença. Escutando essa direção espiritual, liberte, Senhor, cada uma delas. Pessoas que desistiram de progredir, pessoas que desistiram, portanto, de dar passos, pessoas que estagnizaram, pessoas que, ou seja, são comedidas, né, a cada dia, a cada instante por ressentimentos, por dores no seu coração, por cultivar inimizades, por cultivar ódios. Liberta, Jesus. Por pessoas que andam de forma pesada, porque não conseguem se desfazer das pedras que pesam ao nosso caminhar. Enche-nos, Senhor, portanto, do teu amor. Levante cada um destes teus filhos para que esta semana chamada grande, chamada santa, seja uma semana de celebrar e de viver o grande mistério do teu amor na nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já prepare sua água, o Padre vai exorcizar neste 5º domingo da Quaresma, água exorcizada sobre a casa, tomar um pouco também desta água. O Padre hoje, nessa noite, eu vou trabalhar nas confissões aqui na nossa forania. Os padres estão fazendo mutirões de confissões, mas vim aqui fazer a direção espiritual junto com você. Não vai dar aquele tempo para a gente ver as partilhas, mas eu convido você a no comentário. Quando eu voltar de noite das confissões, eu vou olhar os comentários. Qual foi a parte desta direção espiritual que mais tocou o seu coração? Coloque lá nos comentários. Quando você sai do canal, tem ali um acesso para que você faça o seu comentário e ali de noite o padre também vai se sentir abastecido com aquilo que mais lhe chamou a atenção na direção espiritual de hoje. Como foi a sua experiência nesta noite com essa direção espiritual? Então você é chamado a colocar ali o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz quando eu voltar das confissões daqui. Já estou saindo para o mutirão de padres, né, confessando os fiéis, mas quando eu voltar, vou querer ver lá o seu comentário. Né? Dê um joinha, né, aqui no nosso canal. E eu convido você no próximo sábado, né, vou soltar um vídeo pelo meu Instagram, sábado, ou às 20h30, pelo Instagram, o padre vai fazer uma revisão completa. A carta do Papa, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º domingo da Quaresma e uma pincelada sobre o significado da Semana Santa. Tudo isso, próximo sábado, às 20h30, às 8h30 da noite, pelo Instagram. Não venham aqui para o canal do YouTube, não. Vão lá para o Instagram do Padre, se você não me segue, vai lá, coloca lá Padre Fábio Galdino e sábado às 8h30, papel e caneta fica lá na frente e o Padre vai ter um acesso a todo mundo. Eu vou ver seus comentários, vocês vão me ver, quem sabe eu chame uma pessoa também para que participe da live, para que tire alguma dúvida, para que participe. Então sábado, 8h30 da noite, vamos estar todos lá, né? Para a gente viver junto esse momento, né, de conversa, de diálogo. Vai valer a pena. Revisar a Quaresma, ver o sentido da Semana Santa, vai valer a pena. O Padre agora vai abençoar esta água, né? Eu agora ficaria para conversar com vocês um pouco. Eu já disse que eu não vou poder, porque vou para a mutirão de confissões, né, feito por os padres da nossa forania, mas eu quero abençoar esta água que está aqui diante, né, de você. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoa, Senhor, santifique e exorcize esta criatura água. Nós os pedimos a força de sua bênção, a fim de que, como nos diz o catecismo da igreja, essa água nos abra a vida da graça. E exorcizando-a, liberte os seus filhos de todas as ações do maligno. Nós os pedimos pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São Padre Pio, que abençoe, santifique e exorcize esta água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus seja bendito e próximo sábado, né, às 20h30, pelo Instagram, nos encontraremos juntos para fazer uma conversa, né, uma mesa redonda, vamos dizer assim, por meio do canal do Instagram. Deus seja bendito, uma boa continuação de Quaresma. Aqui, a equipe da Pascom vai deixar também a programação de Semana Santa. Você que queira participar comigo da Semana Santa, né, via online, né, pode também participar, ou na minha paróquia, no Costa e Silva, eles vão deixar aqui, não é, a programação de Semana Santa. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Até mais, se Deus quiser.